Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Marlon e você está no canal oficial do CI em Blumenau. Você ouvirá agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Se puder, venha nos visitar em um dos nossos cultos. Deus te abençoe. João 14:6, né? Diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você pode repetir comigo assim, ó: eu sou o caminho. Então Jesus estava falando sobre a identidade dele. E ele deixou bem claro, usando esse artigo definido o. Ele não usou um artigo indefinido né? Se você olhar na língua portuguesa, na gramática, você vai encontrar esses dois tipos de artigos. O artigo definido, aquele que define algo, e o artigo indefinido. Se ele tivesse falado assim, eu sou um caminho, eu poderia dizer que poderia ter vários caminhos para levar a Deus. Mas ele estava deixando claro que ele era o caminho. O que ele estava falando? Eu sou o único caminho. Paulo vai dizer depois, lá na frente, se eu não me engano, em Timóteo, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus, o Cristo. Porque ele estava reafirmando o que Jesus tinha falado, que ele é o caminho. A única forma de chegarmos a Deus foi por meio de Jesus Cristo. E não é para a gente se enganar, não buscando em outros caminhos, ou talvez, não nessa questão de nós buscarmos, mas de nós perdermos a esperança de chegarmos a Deus. Porque veio Jesus para religar esse relacionamento entre o homem e Deus, que foi desligado lá no erro, na queda de Adão. Por isso o nome religião, religare, foi religado o relacionamento entre os homens e Deus através de Jesus. Vou falar um pouquinho disso mais na frente. Então, quando Jesus é o centro, quando nós entendemos e vivemos os nossos dias com Jesus sendo o caminho, quando estamos caminhando nessa plataforma que foi criada pelo Filho de Deus, nós percebemos algumas coisas. Eu anotei aqui que a primeira coisa que nós temos e vivemos quando Jesus é o centro da nossa vida, nós nos tornamos filhos de Deus. Porque nós éramos inimigos de Deus. Por causa do pecado, por causa da queda, o ser humano se tornou inimigo, ele se separou de Deus. Aquele relacionamento direto que Deus tinha com o ser humano foi quebrado. E então nós perdemos esse contato, e nada que o ser humano pudesse fazer, ele conseguiria religar esse relacionamento. E quando colocamos Jesus como o centro da nossa vida, nós nos tornamos filhos de Deus. Se você puder abrir lá em João 1, versículo 12 e 13, vai dizer assim, ó: contudo, aos que receberam e aos que creram no seu nome. Em outro texto, João vai falar assim: todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Então, aqueles que creem recebem esse título de filho. Então aqui, todos aqueles que creem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, e nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Você e eu, além de, às vezes nós temos um problema de colocarmos essa posição do Deus Pai como um Deus preparado para nos punir, um velho ranzinza, meio cabreiro, com um raio na mão, pronto para jogar na tua cabeça quando tu peca. Mais ou menos assim. A gente, às vezes, alguns de nós criamos essa identidade, porque nós temos uma referência do pai humano. E, quem sabe, algumas referências dessas são referências ruins. Nem todas as pessoas, nem todos os homens conseguiram ser bons pais. Talvez o seu pai não foi tão legal. Talvez você nem conheceu o teu pai, daí você tem raiva. Ou seu pai abandonou sua família, eu não sei qual atitude que teve o seu pai carnal, seu pai humano. Mas nós temos essa tendência de criar essa referência do Deus Pai
como um pai punidor, um pai que segrega, aquele pai que te perdoa, mas quer distância. Sabe aquele pai que fala assim, o que você fez, eu não perdoo, eu quero você fora da minha casa. Quantas famílias nós já vimos que os pais fizeram isso? Expulsaram os filhos da própria casa por cometer algum tipo de erro que dentro dos seus padrões era um erro imperdoável. Mas o Deus que é o nosso Pai é um Deus de amor. A Bíblia vai dizer que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus não sente amor por você. Deus, Ele é o próprio amor. A essência de Deus é o amor. E o que nos torna filhos novamente é porque antes de Jesus vir, a visão de Deus para nós era uma visão de ira. Então nós estávamos numa posição de desligados, e quando Deus olhava para a humanidade, o olhar de Deus para nós era um olhar de separação. Só que quando Jesus veio, se entregou na cruz, morreu por nós, entre Deus e nós entrou Jesus como uma lente. Quem lembra aqui daqueles óculos 3D da nossa época, quando éramos jovens? Aqueles óculos tinham uma lentezinha, era um celofane o nome daquilo? Não. Era um plásticozinho vermelho e um verde, lembra? Aí a gente olhava, via uns livros assim, aí ficava tudo diferente. Tudo que a gente enxergava ficava da cor. Então imagina um óculos daquele, com as duas lentes vermelhas, tudo que você enxerga está vermelho. É como se Deus olhasse para nós e estivesse vermelho com o sangue de Cristo que foi derramado na cruz. Então antes do olhar de Deus chegar em você e em mim, olhar os nossos erros, antes de Ele olhar para mim, existe um sangue sobre a minha vida derramado na cruz, que faz Deus olhar para mim agora, não mais com olhar de ira, mas sim como filhos, justificados pela cruz de Cristo. Então nós temos que aprender a desfrutar desse amor paterno que nós temos, porque nos tornamos filhos. Tem muitas histórias, como a minha, por exemplo, de pessoas que não nasceram a partir de um plano de uma família. Meus pais não me planejaram, meus pais nem casados eram. Eles se conheceram e começaram a namorar, e quando perceberam, minha mãe estava grávida, e meu pai foi instituir a nossa família. Eu já tinha 8 a 9 anos mais ou menos, e por algum tempo eu tive esse conflito de achar, poxa, não era para eu ter nascido, por exemplo. Quantos pensam assim? Mas eu posso dizer para você que talvez você não foi planejado pelos seus pais, mas Deus te planejou. Porque o Deus Pai tem você como filho. Talvez a nossa história aqui no natural não é tão padrão, a família de margarina, assim, aqueles programas de margarina, que a família é perfeita, todo mundo sorridente, dente bonito, né, casa linda, maravilhosa. Talvez eu e você não somos desse padrão familiar, mas nós temos um Pai eterno que nos ama eternamente. E esse sim valida a nossa existência. Então esses conflitos paternos gerados pelo padrão humano devem ser dissipados, olhando pelo olhar de amor que Deus tem por mim e por você. Talvez aqui na terra alguns de nós talvez nem conheçam o próprio Pai, mas que você conheça o seu Deus Pai, que te ama. Então essa é a primeira coisa que nós temos quando colocamos Jesus no centro. A segunda coisa é que descobrimos a alegria plena. Aí eu faço uma pergunta para você: o que te traz alegria? Porque quando não colocamos Jesus no centro da nossa vida, a gente vai colocar outra coisa. A Bíblia vai dizer assim que aonde está o nosso coração, lá está o nosso tesouro. Quer dizer que onde colocamos o centro das nossas emoções, que é o coração, o centro dos nossos planos, sonhos, ali está o que há de maior valor para a minha vida. E coisas terrenas, elas podem nos trazer alegria. Eu costumo dizer que
Aquele que diz que o dinheiro não traz alegria é mentira. Talvez ele não teve o bastante para alegrar ele. Claro que traz. É lógico que traz. Porém, não é a alegria eterna que tem no reino de Deus. É lógico que se a gente tiver dinheiro, agora final de ano nós vamos fazer aquela viagem top, não vamos alugar aquela casa na praia em 5 famílias, todo mundo dormindo misturado, né? Vamos alugar uma casinha melhorzinha, né? Não vão levar aquele frango de casa lá para a areia para comer frango com farofa lá misturado com areia. Nós vamos já comer num restaurantezinho logo. O dinheiro é top. Só que o dinheiro, as coisas do mundo são muito passageiras. Quanto mais você tem, mais você vai precisar. Porque elas não sustentam a minha e a sua alma. Porque a sua alma e a minha alma não se alimentam de coisas terrenas, elas se alimentam de coisas eternas. Então, alegrias terrenas não vão sustentar a nossa alma. Por isso que nós vemos tantas pessoas que têm o que quer no mundo e não encontraram o sentido da vida, ainda estão buscando alguma coisa porque não colocaram Jesus como centro. Porque se Ele for o centro da sua vida, você pode ter ou não ter nada, mas o seu coração vai estar alegre. Olha o que diz em João 15:11: tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria, a alegria de Deus esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Então a palavra de Deus, tudo que há em Deus vai trazer alegria para a sua e para a minha alma. Não se engane. Porque daí as coisas na terra, quando não acontecem conforme nós queremos, a gente fica triste. Poxa, mais um ano se passou, não troquei meu carro. Poxa, mais um ano se passou, não fiz a viagem dos meus sonhos. Aí a gente fica se entristecendo com coisas que nós não temos. E a gente não olha para Jesus no centro da nossa vida, que tendo Ele nós temos tudo. Aí nós vamos recitar o Salmo 23 da forma mais plena. Quando o Senhor é o meu pastor, eu não sinto falta de mais nada. Está vendo como muda? Quando Ele é o centro, quando eu coloco Jesus como o centro da minha vida, Ele sustenta a minha alma. Então eu posso não ter o que a minha carne sonha ter, mas a minha alma vai estar completa nele e completa em alegria. Aí é lógico, minha alma alegre, meu corpo, a minha mente, tudo vai ficar alegre. Porque onde começam os problemas emocionais? Na alma. A ansiedade começa ali e passa para o nosso corpo físico, trazendo outros problemas de saúde. E sabia que a ansiedade, ela começa com a falta da presença de Deus? Que o salmista vai dizer que a minha alma anseia pela presença de Deus. Então, quando não buscamos a presença de Deus, quando não colocamos Jesus como centro da nossa vida, a nossa alma vai ficando ansiosa, porque ela fala para você assim: ei, quando que eu vou sentir a presença de Deus? Quando que eu vou estar diante de Deus? E você não está buscando, como se a sua alma conversasse com o seu corpo. Ei, você não está buscando, você não está colocando Deus no centro de nada. Eu quero Deus, não adianta ter esse carro, não adianta ficar fazendo hora extra, não adianta trabalhar um monte, isso não está me alimentando. E a alma está ali gritando, ansiosa. Aí essa ansiedade passa para o nosso corpo físico. Aí a gente fala: meu Deus, eu estou estressado, eu estou estafado, eu estou morrendo. Mas carioca, eu estou na igreja todos os dias, mas não é o estar na igreja, é você estar em Deus. Você usar talvez o pouco tempo que você tem com a maior intensidade e qualidade diante de Deus, e sinceridade, e amor, entrega. Não estou falando aqui de quantidade de horas na instituição, mas sim na profundidade no espírito, no amor. Às vezes nossa alma está descontente por causa da nossa vida está desalinhada com os propósitos de Deus, desalinhada com os princípios que Deus traz para nós. Então tudo que desalinha nosso relacionamento com Deus vai fazer com que a nossa alma se torne ansiosa. E essa ansiedade vai transferir para o nosso corpo. E nós vamos nos enganar que realmente nós temos que, tomar algumas atitudes que não estão alinhadas. E não vai trazer alegria para a sua alma e para a minha alma. Então não se engane em nome de Jesus. Outra coisa que acontece quando colocamos Jesus no centro da nossa vida: nós desfrutamos da paz interior.
Abre lá João 14, 27. Vê que todos os tópicos estão ligados na Bíblia. Porque a Bíblia é a resposta de todas as perguntas. Olha aí. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá. Tá vendo? Ó, acabei de falar isso. Não são as conquistas terrenas que vão nos dar paz. Não é essa correria toda que a gente às vezes faz para trocar algum bem, para trocar a casa, para trocar a geladeira. Final de ano todo mundo fica doido, né? Quer reformar alguma parte da casa, quer trocar algum móvel, quer pintar um muro, quer passar uma VAP nas telhas. Né? Final de ano é esse negócio, né? Você vê dezembro, já vê a galera com a VAPzinha no muro, pintando o portão. Porque quer ver, é normal, nossos olhos se enchem com as coisas legais dessa terra, não é pecado. Mas essa paz que Deus quer dar para mim, para você, não é a paz que o mundo dá. Eu não estou falando de balada, de boteco, não estou falando de pecado não. Eu estou falando de coisas normais que nós aqui estamos buscando, que não vai trazer paz para a nossa alma. Porque às vezes a gente separa, pecado não, tem coisa que nem pecado é, mas está atrapalhando a nossa alma a sentir a presença de Deus. Está tomando lugar. São coisas que nos enganam. Hebreus, se eu não me engano, vai falar sobre os embaraços dessa vida. As coisas que nos embaraçam na nossa corrida, que temos que correr. Coisas que não são nem pecados, mas estão embaçando a nossa visão e fazendo a gente não enxergar e discernir qual é a paz que Deus quer me dar e qual é a paz que eu estou buscando. Então olha ali. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. A Bíblia vai dizer em outro lugar que o amor lança fora todo medo. Então todas essas coisas que nós sentimos de ruim, é porque estamos desalinhados, não estamos colocando Jesus como centro da nossa vida, como real prioridade. Gente, se não entendermos, porque assim, para obedecer, a gente precisa ter fé. E para a gente provar a nossa fé, a gente precisa obedecer. Uma coisa puxa a outra. Para Abraão obedecer Deus no nível que ele obedeceu, é porque ele tinha muita fé. Mas para ele mostrar o nível da fé dele, foi com a sua obediência. O que acontece comigo e com você às vezes? Nós conhecemos a palavra, conhecemos os propósitos de Deus, nós conhecemos os planos que Deus tem para a nossa vida, nós até acreditamos nisso tudo, mas não estamos obedecendo no nível. Por isso que Abraão foi chamado o pai da fé, porque ele obedeceu num nível tão alto, que a obediência demonstrou a sua fé. Porque senão ele deveria ser chamado o pai da obediência, né? Não é, bispo? Não, ele foi o pai da fé, porque a obediência demonstra a nossa fé. Em Pedro vai dizer assim que Deus permite algumas coisas na nossa vida para provar a nossa fé, se ela é boa e pura ou não. Então às vezes vai ter situações na minha vida e na sua vida, que nós vamos precisar obedecer a Deus, de olhos fechados, falando, subindo o monte, com Isaac aqui de mão dada, e Deus vai prover o cordeiro. E a gente sim, sem saber de onde vai vir. Sem ter noção do que vai acontecer. Mas Deus quer ver a nossa obediência. E às vezes vai estar tudo errado. Vai estar tudo esquisito. Vai estar tudo fora do esquadro. A única coisa que vai estar reta vai ser a minha obediência diante de Deus. E Deus vai me honrar, porque Ele vai ver a minha fé na minha obediência. E tudo isso, gente, vai trazer paz para os nossos corações. Obedecer a Deus traz paz para o seu coração. Quem sabe o seu coração está um pouco atribulado. Você respira fundo assim, sabe quando a gente respira fundo assim, parece que o coração, o peito está apertado. Ai, peça a Deus nessa noite que você alinhe seus caminhos com Deus. Em nome de Jesus. Deus quer. Deus está interessado em trazer paz para você. Outra coisa que acontece
encontramos proteção contra as trevas. Abre lá pra gente. 1 João 5,18. Olha que poderoso esse versículo. Eu acho que a versão que eu botei aqui é diferente da de vocês, então eu vou ler a daqui. 1 João 5,18. Nós temos proteção, então essa proteção é para dizer assim, ó, pode obedecer porque eu estou contigo. Nada vai acontecer. Pode ir, é para ir para a cova dos leões? Vai. Nada vai acontecer com você. É para cair no meio da fornalha? Pode ir. Nem um fio de cabelo, nem um fio de roupa vai queimar. É para ir para o deserto? 40 anos, vamos. O calçado não vai gastar, a roupa não vai gastar, vai cair comida do céu, vai ter coluna de nuvem, vai ter coluna de fogo. Quando vocês quiserem também vai ter até uma carninha para vocês. Obedeçam, porque vocês não serão atingidos. Olha aqui. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, lembra que quando eu falei que nós somos filhos? Quando colocamos Jesus no centro, nós somos filhos, ó. Nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. O maligno não vai atingir a sua família, não vai atingir os seus negócios. Quando você priorizar a Deus, os propósitos de Deus, a sua vida vai estar sendo guardada nas mãos de Deus. A princípio, se você enxergar, fazer conta no lápis, parece que nós estamos perdendo tudo. Mas Jesus falou, aquele que buscar ganhar a sua vida vai perder, mas aquele que perder a sua vida vai ganhar. Porque quando perdemos a nossa vida aqui na terra, as pessoas, os parentes vão dizer, não, tu tá maluco fazer isso, viver desse jeito, tu fazer isso, tu dá aquilo, tu dá, meu Deus, tu tá maluco. Tem coisa que eu faço, bicho, que eu nem conto pro meu pai, se eu contar, ele me puxa a orelha, que ele não enxerga o que a gente enxerga. As pessoas não fazem, elas fazem conta, a gente nem faz mais conta. Se a gente fizer conta, a gente vai endoidar, a gente não faz mais. Tem coisas que nós não devemos nem pensar. Porque se a gente pensar, a gente vai falar assim, ó, se eu fizer isso, eu vou botar em xeque a minha família, se eu fizer isso, eu vou botar em xeque o meu emprego, se eu ser o cristão posicionado que Deus quer na minha empresa, eu vou perder meu emprego, ou então eu não vou ter moral com o meu chefe. A gente pensa que vai estar desprotegido, pelo contrário, entra na cova, deixa, sabe por quê? Se acontecer qualquer tipo de provação na sua vida, isso tudo vai ser para a glória de Deus e pessoas vão glorificar a Deus pela sua provação. O reino inteiro recebeu um decreto do rei para que adorasse o Deus de Daniel por causa da cova. Se Daniel não permitisse essa cova, as pessoas não conheceriam, não teriam a oportunidade de conhecer a Deus. Então, quem sabe eu e você estamos nos privando de algumas coisas, com medo de perder, com medo de sei lá, é da vida, nossa, é humano, é normal. Mas se a gente ficar fazendo com medo de não dar certo, nós não vamos ver a atuação sobrenatural de Deus. Os jovens, quando foram convidados a entrar na fornalha, eles falaram uma frase muito linda que a gente precisa viver ela. Eles falaram assim, ó: se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não quiser, não vai acontecer nada com a gente. O que eles estavam falando? Cara, a gente pode morrer, mas eu vou obedecer. Olha que lindo. A gente vai se estourar, a gente pode se estourar tudo aqui, perder tudo, se queimar tudo, mas eu não vou desobedecer. Porém, se Deus não quiser, também nós vamos sair limpos, vamos sair pulando, cantando glória a Deus lá dentro. E o que aconteceu? Há um outro na fornalha. As pessoas, uou, né? Essa música é essa cena. O rei falando, uau, tem um outro na fornalha, o que está acontecendo? Então a glória de Deus vai ser visível na sua vida quando você colocar Jesus no centro dela. Você não ter medo de perder nada, porque em Cristo nós não somos mais do que vencedores. É uma patente acima que nós nem conhecemos. Eu não conheço uma patente acima do... Se você olhar nas Olimpíadas, na corrida, Fórmula 1, tem um pódio tem o primeiro, o segundo e o terceiro. Nós somos além do primeiro, ninguém nem sabe o que é isso.
Aí não tem a gente não consegue mensurar o que é esse mais do que vencedor, porque é somente em Cristo, na terra, não tem essa trena que mede. Essa vitória é em Cristo. Outra coisa, recebemos descanso. Porque quando o Senhor é meu pastor, eu não sinto falta de nada. Ele me faz repousar em verdes pastos. E Ele me guia mansamente em águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma. Olha só, quando eu coloco Jesus no centro da minha vida, gente, Ele nos dá descanso no meio da fornalha. É que Ele não está dizendo que vai... Ele não fala assim, ó, ei, entrega seu caminho ao Senhor, confia nele que você não vai passar mais perrengue. Não é assim. Confia no Senhor, entrega tudo que acabou. Tua conta vai estar zerada, todos os seus sonhos que tu quiser vai acontecer. Ele avisou, vocês terão aflições, mas fiquem animados, porque eu venci o mundo. O descanso em meio às provações, o descanso sabendo que Deus está no controle. Quando o Estevão veio para o mundo externo, que ele estava lá dentro da barriguinha daquilo, ele começou no trabalho de parto com 6 meses e meio, mais ou menos. Aí ela foi internada, ficou em repouso total, conseguiu segurar. Daí quando deu 7 meses ali, um pouquinho, ele estourou a bolsa. Estava agoniado, queria sair, queria, já vimos dar uns glórias já. Lá dentro estava muito parado, ele queria vir para cá para sacudir. Quem sabe ele já sabia os propósitos que Deus tem na vida dele. Eu quero viver logo esse negócio, não quero ficar aqui dentro não. Está muito protegido, eu quero me expor. E saiu. No dia do aniversário do meu cunhado, Fernando, a Keira estava há 15 dias deitada. Naquele dia ela resolveu se levantar e ir lá comer uma pizzazinha bem de boa. Ela voltou para casa. Eu morava em São Bento, ela estava internada em Itajaí. E naquela noite, ela me implorou, Carioca, vem, fica comigo e tal. Aí eu falei, meu Deus, eu vou para aí. Eu fui lá dormir lá na casa do meu sogro na época. 1h30 da manhã estourou a bolsa. Que bom que eu estava lá. E ele veio, 2 quilinhos e pouco, assim, bem magrinho. E ele não se internou, ele ficou o primeiro dia na UTI neonatal, por causa dos exames, aquela coisa toda. Mas o bichinho tinha uma saúde assim, até hoje, tem mais saúde do que eu. E nós ficamos 5 dias no hospital, porque o médico falou assim, ó, ele só sai daqui se ele aprender a mamar. Porque com o tempo que ele tinha de vida, cognitivamente ele não sabia o movimento da sucção, então ele não tinha capacidade de mamar. Então ele tinha uma sonda que vinha do nariz até o estômago, e a gente alimentava ele de tempo em tempo com 10 ml de leite. Era um trabalho gigante para manter ele ali, e tentando botar ele para mamar. Ele não sabia, ele botava a boca assim, não sabia nem o que estava acontecendo, até ele ir aprendendo uma luta ali. Mas eu vivia dentro daquele hospital, eu me sentia num hotel, gente. Tinha café, tinha almoço. Eu com a Keira ficava assim, conversando, dormia ali junto, ali no quartinho com ela. E eu ia ver televisão. Na época da semana, foi bem aquela... Eu estava bem na fornalha mesmo, foi bem na semana que o Brasil levou 7-1 da Alemanha. Aí eu ia lá fora, via televisão, entrava para cuidar do Estevão. Eu ia de novo, já era mais um gol, entrava. Meu Deus, o que está acontecendo nesse jogo aí? Né? A aflição de tudo quanto é lado. E eu falava, Deus, que coisa doida, eu estou aqui, mas está tão sossegado, né? E Deus falou assim para mim, isso é o meu descanso. Quando a gente descansa em Deus, gente, a gente pode estar passando pela maior prova. Nós vamos ter estrutura para passar por aquilo. Nós vamos passar, nós vamos vencer, porque estamos descansados. Olha o que diz Mateus 11, 28. Venham a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Ó, é alma. Eu não estou falando de corpo. O corpo é para sofrer mesmo. Corpo para judiar, para pegar sol, torrar,
para suar, para ter rinite, para ficar careca. O corpo é para se acabar mesmo. Mas a nossa alma se manterá firme, limpa, pura, descansada, alegre, porque Jesus está sendo o centro da nossa alma. Teremos descanso na alma. Olha, está falando que alma, de alma. Pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Quem sabe o seu coração, a sua alma você está se sentindo cansado. Tem época da nossa vida, né? Que tudo é difícil, tudo é pesado, tudo é cansativo, tudo parece ser um empenho, tudo, meu Deus, que peso. Mas sem querer, talvez eu estou deslocando do centro a pessoa de Jesus e colocando outras coisas. E a última coisa que acontece, se eu fosse contar aqui, bicho, eu ia falar a noite inteira, né? O que acontece com a gente quando a gente bota Jesus no centro. A última coisa que eu anotei, né? Porque se fosse listar, seria uma lista infinita. Quando colocamos Jesus no centro, recebemos o perdão dos nossos pecados. Isso é o que realmente importa. Marcos 2, 9 e 10 vai dizer assim: é aquela conhecida história do paralítico que desceu da laje da casa. E Jesus, ao ver aquele paralítico, ele falou: perdoados estão os seus pecados. E os religiosos que estavam ali olhando ficaram pensando no seu coração: como pode, o que tem a ver ele perdoar pecado? Quem é ele para fazer isso? Ficou questionando. Eu vejo nessa cena um interesse em Deus, em algo que a gente meio que... É a prova de que eu e você deslocamos. Aqui é a prova real de que eu e você deslocamos do centro da nossa vida de Jesus. Porque quando Jesus viu aquele homem, ele poderia, humanamente, foi o que todo mundo esperava. Que eu acho assim, que os fariseus pensaram, mas todo mundo ficou assim: poxa, mas o homem está precisando andar e ele dá uma dessa, né? Mas por quê? Tem um porquê muito lindo. Porque Deus está muito preocupado, muito mais preocupado com a sua vida eterna do que sua vida aqui na terra. Se ele somente curasse aquele homem estaria curado aqui, no terreno, mas ele quis perdoar primeiro porque estava arrumando o eterno. Estão entendendo aqui esse mistério, não? Tem um mistério por trás dessa cena. Jesus estava olhando com a lente da vida eterna. Porque a gente busca as coisas de Deus, a gente centraliza Jesus na nossa vida, só que é dentro de uma maquiagem atrás de uma busca por coisas terrenas. A gente entra naquela campanha forte de oração porque a gente está precisando de um aumento no salário. Às vezes a gente fica bem fervorosão na oração, no jejum, porque a gente está procurando uma varoa que está um tempo solteiro, ou um varão de guerra lá para abençoar a vida da varoa. Ou a gente está buscando a Deus por alguma doença na família. Então assim, isso prova de que a gente coloca Jesus no centro só por coisas terrenas. E Jesus está dizendo nessa cena que ele não é que ele não se importa, é porque o que importa para nossa alma não são as aflições terrenas, e sim o pecado que nos matou eternamente. Porque às vezes a gente está buscando tudo aqui na terra e não centraliza o real motivo de Jesus ter vindo, e sim vindo para arrumar essa nossa caminhada eterna que estava rumo à condenação eterna. Estávamos condenados, estávamos fadados à condenação eterna e não tinham que mudasse. E Jesus estava ali porque todos os pensamentos dos seguidores de Jesus naquela época era para que Jesus viesse arrumar o terreno. Eles estavam esperando que Jesus tirasse o poder do Império Romano dos judeus. Eles esperavam que Jesus acabasse com a tirania da religião judaica. Eles estavam esperando que Jesus curasse os enfermos e acabasse com a fome dos pobres. Tudo isso é bênção, Jesus pode fazer isso no estalar de dedos. Só que Jesus estava ele saiu do céu, gente. Não foi para só botar comida na minha boca natural. Ele veio para alimentar de uma vez por todas a nossa alma.
Ele veio dar aquela água que ele falou com a mulher samaritana. Se você soubesse a água que eu tenho para te dar. Olha só, a gente de novo buscando água natural para tomar aqui. A gente toma uma aguinha, tomei um gole aqui, já estou com sede de novo. Olha que raiva. O que adianta? Eu estou aqui, ó, buscando isso aqui, ó. A samaritana estava ali, quem é você? Quem sou eu? Falar com a mulher samaritana. Aí depois, quem é você? Ó, que ousadia. Quem é você para falar desse negócio aí? Aí falou, se você soubesse a água que eu tenho. Se você tomar uma gotinha, você nunca mais vai ter sede. Olha só, Jesus de novo mostrando que Ele não veio para cá. Ele veio aqui, ó, para nos levar. Ele veio para, de uma vez por todas, a nossa alma ser alegre, a nossa alma ser protegida, a nossa alma ter descanso, a nossa alma, olha só, de todas as coisas que nós nos tornarmos filhos de uma vez por todas. E enquanto nós estamos aqui gastando as nossas energias, gastando as nossas fichas em coisas terrenas, que aparentemente nos trarão descanso, aparentemente nos trarão proteção, possivelmente nos trará descanso, e aí a gente nos frustra, porque a gente vai lá e compra um carro. Aí naquelas promoções, né? Agora é dezembro, né? Compra um carro agora e paga a primeira prestação só depois do carnaval. Coisa linda, né? Vou lá de cabeça, de olho fechado, me jogo dentro do carro. Até o carnaval eu tô feliz. Chegou o boleto, irmão, acabou a alegria. Aí tu já começa a ver defeito no carro, o carro começa a fazer barulho, aí alguma coisa começa a falhar, aí começa a ficar tudo ruim. Não sei se é assim contigo. Ou então qualquer outra coisa, gente. Tu compra um celular novo, até tu configurar ele com tudo que dá, tudo certinho, daqui a pouco tu já fica reclamando por causa da memória dele que é pequena, ou por causa da câmera dele, porque já veio um novo com a câmera que faz outra coisa, aí a tua não faz, aí tu já começa, porque tudo aqui na terra é passageiro, tudo, a comida, as viagens, os bens, as pessoas, a gente fica buscando em coisas, em pessoas, em lugares, coisas que a nossa alma não se alimenta. A sua alma e a minha alma só se alimenta de coisas eternas, e uma coisa eterna que eu vou dizer, é fazer a vontade de Deus. Se você começar a aprender, começar a desenvolver o seu relacionamento com Deus, através da obediência, através de ouvir a palavra de Deus e viver a palavra de Deus, automaticamente a sua alma vai estar sendo alimentada e você vai ser suprido de todas as coisas. Aí você vai ter carro, não vai ter carro, você vai ter casa, não vai ter casa, mas você vai estar feliz porque Jesus vai estar no centro.